Boa noite, queridos. Que a paz de Jesus esteja no teu coração. É uma honra, uma alegria muito grande poder servir ao Senhor com esta família nesta noite, com a família de Vec. Me senti muito honrada e sou muito grata a Deus por este convite, pela vida do pastor Jarmuth, da pastora Débora, por podermos estar juntos hoje e poder transmitir para você um pouco do nosso testemunho e motivar você a exercer a autoridade que Deus colocou na tua vida, para abençoar teus filhos, para impulsionar teus filhos a viverem um propósito. Amém? Podem tomar assento. O tema desta noite é abençoando gerações. Eu vou falar um pouquinho da minha história, queridos. Eu sou a pastora Patrícia, como ele apresentou, né? Mas a Patrícia, uma criança que também deu muitos problemas para a família. E sou filha da pastora Isolete, pastora há 40 anos. E é uma honra muito grande ter a minha mãe aqui hoje, e meu irmão, porque para mim ela é uma heroína da fé. A minha mãe permaneceu firme na obra, perdendo o marido, perdendo os bens. Fez a obra do Senhor e é vencedora. E é pastora de uma das maiores igrejas do sudoeste do Paraná. E eu louvo a Deus por estar com ela nesta obra. Quero honrar também a Deus pela vida do meu esposo, porque ele é o sacerdote da nossa casa, é o profeta sobre a minha vida. Todos os dias antes de eu começar uma live, de eu fazer algo na rede social, né? Deus nos deu a graça de termos milhões de seguidores no Face e também no Instagram. Ele ora por mim, ele abençoa a minha vida, ele profetiza sobre a minha vida. Então, sou muito grata ao Senhor por ter estes meus amados aqui comigo nesta noite. Quero apresentar para vocês então um pouquinho. Sou casada há 32 anos com o Mauro. Pode passar para mim. Tenho uma filha que se chama Maressa, que casou em 2017 com o Lucas, que também considero um filho. E eles terão um bebê em agosto. E nós estamos muito, muito felizes com a chegada do nosso neto, que vai se chamar Natan, como profeta. Pode passar. O Mauro Henrique, meu filho, tem 22 anos. O ano passado ele se casou com a Stephanie, uma princesa que Deus preparou para ele. E uma filha para nossa família. Uma menina de Deus, temente ao Senhor, da Igreja Assembleia de Deus. Ela é de Goiás, do Goiás, se encontrou com ele. E eu quero falar um pouquinho, queridos, sobre o testemunho, o nosso testemunho. Então, como filha de pastora, não é fácil ser filho de pastor. Eu vi o pastor Jarmuth antes apresentando o filho dele para mim. E eu olhava para ele e pensava, quanta responsabilidade ser filho dos pastores da igreja, né? A gente tem que ser espelho, então eu cresci assim, você é exemplo. Há uma cobrança maior, há uma expectativa maior em cima do filho do pastor. Tanto que eu dizia, eu nunca vou ser pastora. Eu não quero isso para mim. Mas Deus tem propósitos, né? Deus tem os planos de Deus são maiores que os nossos. E criada na igreja, né? Desde os 9 anos de idade, tive a primeira filha. Nós tivemos a nossa primeira filha em 95, né? Depois de 2 anos de casados. Uma filha extraordinária, uma menina abençoada, uma menina dedicada, estudiosa, inteligente, proativa. Uma menina maravilhosa, que exercia o serviço. Eu chegava em casa, mamãe, você quer um chá? Você quer um pãozinho? Com 6 anos de idade. Mamãe, você precisa de ajuda? Me ajudava a fazer o serviço da casa. Enfim. E aí, chegou nas nossas vidas também a promessa de Deus, o nosso filho Mauro Henrique. E com ele um grande desafio, irmãos. Um grande desafio. Desde pequenininho, no berço, ele era um menino extremamente nervoso. Muito nervoso. Ele
chorava de uma maneira diferente. As pessoas que nos conhecem, que conhecem lá da igreja, sabem que desde muito cedo, ele era agressivo. Então no bercinho, quando ele chorava, ele arrancava o próprio cabelinho. Com 5 meses, ele tentava nos bater. Dar um tapa assim, se você não fazia o que ele pedia, sabe? E eu dizia, mas por que ele é assim? Por que ele age dessa maneira? E nós orávamos muito, nós pedíamos a Deus sabedoria, né? Como todo pai, como toda mãe que crê na palavra. Nós buscávamos em Deus, Senhor, o que nós podemos fazer? Com 5 anos, 5 anos, eu estou contando resumidamente a história. Com 5 anos, queridos, ele estudava no colégio adventista em Francisco Beltrão. Me liga o diretor da escola. Patrícia, venha para o colégio, eu estou aqui com teu filho Mauro Henrique e nós estamos com um problema. Eu cheguei na escola, né, uma criança com 5 anos, em casa ele era agressivo com os colegas, com os amiguinhos na igreja, não aceitava muito correção. E eu brinco, pastor, porque nós tínhamos a vara ungida lá em casa. Nós tínhamos a vara ungida. Eu creio naquela palavra que diz que a criança entregue ao próprio coração desonra a família, né? A própria vontade. Então nós tínhamos uma varinha e eu brincava com os meus filhos, essa vara é ungida para corrigir. E nós exercíamos aquilo que nós entendíamos naquele tempo. O diretor me chamou e disse, viu, ele foi pego afogando o coleguinha no vaso sanitário, puxando a descarga. E aí eu fui corrigi-lo e disse, Mauro Henrique, o que é isso que você está fazendo? E ele disse, eu vou te matar. Eu vou arrancar os teus olhos. E o diretor falou, isso não é normal numa criança de 5 anos. Já tinha me comentado que ele batia em alguns amigos. Ele era muito gordinho, queridos. E um dia ele bateu num coleguinha, chegou em casa, eu disse, o que foi que você fez? Ele disse, mamãe, ele me chamou de gordo, baleia, saco de areia. Aí eu falei, mas você bateu leve, né? As crianças sofrem muito bullying. E naquele dia o diretor disse para mim, ele só vai entrar amanhã com laudo psiquiátrico. E aí, queridos, como assim, abriu um buraco debaixo dos meus pés. E eu disse, será que realmente precisa disso? E aí cheguei e contei para minha mãe, meu esposo. Nós oramos e ela disse, eu acho que você deve levar ele, filha, porque ele é muito ansioso, ele chorava muito. Sentava na mesa para almoçar, a gente ia conversar. Se você contrariasse, ele cirava e chorava. E, enfim, levei no psiquiatra. Os anos foram passando. Ele implorava para não tomar remédio. Ele foi diagnosticado com TDAH, né, hiperatividade, déficit de atenção, enfim. Aos 9 anos, aí ele já não estudou mais naquela escola, porque ele continuou ali naquela pegada, e ele foi, então, transferido para um outro colégio. No total, ele teve que sair de 2 colégios depois daquele. Então, toda semana era comum me ligarem da escola. E eu cometi um erro muito grande, porque quando eles me chamavam, na época, nós tínhamos um programa de TV, O Poder da Fé. Então, nós éramos conhecidos na cidade, não é uma cidade grande. Nós tínhamos programa de rádio. E eu chegava na escola e eu dizia, Mauro Henrique, você está entendendo o que vão pensar da tua avó e da tua mãe pastoras? E você causando esse constrangimento. Sabe o que essa professora vai pensar? Sabe o que esse diretor vai pensar? Que a sua mãe, a oração da sua mãe não é válida. Ela vai dizer o que adianta ela pregar na igreja para tanta gente e o filho dela causando isso no colégio. O filho dela batendo nos amigos. Filho, eu ensino sobre o amor de Jesus. Eu ensino sobre o perdão. Eu ensino sobre dar outra face. Eu ensino sobre abençoar os inimigos. Que vergonha, meu filho. Que vergonha. E a mais velha, sempre dedicada, passou em medicina. Estava na época cursando medicina. E as pessoas costumam perguntar, e aqui eu quero
compartilhar algo com você. Cuida com o que você fala de um filho na frente do outro e da comparação. É natural, as pessoas chegavam, e aí, pastora, onde que está a Maressa? Como que está a Maressa? Eu dizia, a Maressa é uma bênção. A Maressa é maravilhosa. A Maressa chegou na faculdade, se destacou, já é monitora de anatomia. E ele escutava. E o Mauro Henrique? O Mauro Henrique, você sabe, né? É aquela dificuldade. De vez em quando eu tenho que ir na escola. Uma das psicólogas disse, coloca ele na luta. Quem sabe lutando, ele vai descarregar toda essa energia, toda essa vontade que ele tem de exercer justiça. Ele pode fazer isso no tatame. Coloca ele lá. E aí eu matriculei ele no jiu-jitsu. Dali uns dias ele chegou em casa, mãe, conversei com o dono da academia. Eu vou limpar a academia, daí ele vai me deixar fazer Muay Thai, wrestling, judô, karatê. Falei, filho, mas eu só quero que você faça jiu-jitsu. Não, mas já está tudo combinado. Ele era filho na fé da minha mãe. Ele ama a vovó e ele disse para mim, Mauro, me dá uma mão aí na academia, você pode fazer todas as modalidades. E aí ele ficava na academia, se destacou, foi campeão paranaense, catarinense de jiu-jitsu na categoria dele. Mas continuava agressivo, queridos. E muitas vezes eu não percebia que meu filho era inteligente. As notas horríveis. Ia buscar o boletim. 4, 4, 4, 4. Agora ele fala assim para mim, mãe, sabe por que eles davam 4? Tem professores aqui? Olha aí. Porque para depois, quando chegava no final do ano, se desse menos de 4, daí não dá para passar no fim do ano. Então, precisava dar 4, para que daí no fim do ano eu pudesse fazer a recuperação e passar, mas eu não tirava 4. Os professores davam. Sabe por quê, professora? Porque ninguém queria ele na turma. Vai embora. Nós não queremos que ele reprove. Primeiro ano do ensino médio, queridos. Primeiro ano do ensino médio, passou por conselho de classe. Aquele ano, ele achou que realmente iria reprovar. Né? Tinha antes a aprovação automática. E agora chamaram ele e falaram, Mauro, nós não sabemos se você vai para o segundo ano. E aí ele pediu socorro para a irmã dele. E, enfim, passou por conselho de classe. Aí minha filha me ligou e disse, mãe, deixa o Mauro Henrique ficar uns dias comigo. Ela fazia faculdade em Cascavel. Hoje ela é cirurgiã. Aí eu falei, tá bom, filha, mas você tem certeza? Ela falou, sim, mãe, longe de você e do papai ele é mais tranquilo. Aí ele chegou lá, ficou uns dias com ela. E nesse período, queridos, nós vivemos uma grande transformação como família. Em 2015, nós conhecemos a cultura da bênção. Nós fizemos os cursos da Universidade da Família, o Abençoando Gerações, fortalecendo relacionamentos, transformando corações, tratando ira, medo e vergonha. E nós fizemos o Aliança. Eu e meu esposo somos líderes de aliança para casais. Sabe o que a palavra de Deus diz? O meu povo perece porque falta-lhe conhecimento. Note que a palavra não diz o meu povo perece porque não ora. O meu povo perece porque não jejua. Eu fazia campanha de oração e jejum por ele. O meu povo perece porque falta conhecimento. E ali nós aprendemos a cultura da bênção. E nós achávamos que nós éramos extremamente crentes. Dentro do nosso conhecimento, nós fazíamos o melhor. Mas ninguém dá o que não tem. E aí, nós aprendemos que muitas vezes dentro da nossa casa, nós vivemos a cultura da desonra. A crítica, a invalidação. Nós, ao corrigirmos o nosso filho, para justificar os seus erros, ele mentia. E ao invés de dizer, filho, você mentiu, eu dizia, você é um mentiroso. Sabe, nós temos o costume de, ao invés de corrigir o comportamento, lançar uma maldição sobre a identidade. Você mentiu. O que você faz, você pode mudar.
Mas o que você é, você não pode mudar. Então, ao invés de dizer você é um mentiroso, eu aprendi a corrigir. Filho, você mentiu. Você não foi criado para mentir. Você é filho de Deus. Você foi gerado para refletir a glória do Senhor. E nós começamos a mudar a forma como nós tratávamos os nossos filhos, a mudar a forma como nós falávamos uns com os outros, a mudar a forma como nós orávamos uns com os outros. Nós mudamos a rotina da nossa casa. E eu vou compartilhar isso com vocês. Mas primeiro eu quero contar o resultado. Essa mudança gerou algo muito grande no coração do nosso filho. Eu aprendi nos cursos a abençoar, a elogiar, a fortalecer, a profetizar. Eu lembro de uma palestra, disse assim, fala todas as qualidades para o teu filho. E eu pensei, eu vou ter que pensar bem. Eu vou ter que pensar bem, porque ele é esforçado no que ele gosta. Ele é dedicado no que ele gosta. Mas era difícil. Não fala apenas o que você vê, fala o que você crê que Deus fez. E aí nós começamos a reunir ele todos os dias. E eu dizia para ele, filho, você é um presente de Deus para nós. Você é resposta de oração. Não tenho hoje como contar a história, mas literalmente ele é um milagre. Eu tive 3 abortos, eu não podia mais engravidar. E Deus nos mandou ele fruto de uma oração da minha filha. E eu dizia para ele, nós sonhamos com você. Nós oramos para Deus nos dar você. Eu planejava você desde que eu era criança. Eu sonhava com um bebê exatamente como você é. E aí nós começamos a abençoar a identidade. E o pai dele dizia, filho, você é forte, você é corajoso, você é valente, você é lindo, você é inteligente, você é meu filho amado. E nós abraçávamos ele e proferíamos a bênção. No final daquele ano que ele passou por conselho de classe, ele foi para Cascavel. E ele voltou de lá e disse, mãe, eu quero estudar. Eu falei com a minha irmã e ela me disse, como ele estudava sempre em escola pública desde os 5 anos, ela disse, mano, faz um cursinho à noite para você não perder a cota. Mas já começa já a estudar. Sabe, mãe, eu quero ser médico. Veio assim na minha mente, queridos, de que jeito que esse menino vai passar em medicina? 4. De que maneira ele vai passar? Eu não conseguia nem perceber o quanto ele era inteligente. E eu disse, filho, você não precisa ser como a tua irmã. Nós já tratamos disso. Quando ele fez o curso Veredas Antigas, o seminário, um dia ele voltou para casa num grande concerto que nós tivemos de perdão. E ele disse, mãe, eu tinha certeza que eu era a vergonha da casa. E a minha irmã era a honra. Eu tinha certeza que nada do que eu fizesse ia superar o que ela era para vocês. Então eu não me esforçava. Eu disse, lembra, filho, que nós já resolvemos isso? Tudo que você fizer vai dar certo. Onde você puser as mãos, você será bem sucedido. Você não precisa ser um médico, você não precisa seguir a carreira da tua irmã para ter o reconhecimento. Falei, você precisa ser você. E ele disse, mãe, mas eu amei ir com a minha irmã para o hospital, eu amei na faculdade, eu quero fazer medicina. Aí eu disse, então, tá bom. Mas faz o cursinho ano que vem, agora você vai para o 2º ano, é muito cedo. Porque antes ele dizia, eu odeio estudar, eu nunca vou ler. Olha, coitada da minha irmã trancada dentro do quarto, Deus me livre, isso é uma tortura, uma escravidão. Jamais vocês esperem que eu faça isso. E eu disse, filho, você tem certeza? Você vai ter que estudar muito. Você vai ter que estudar muito. Ele disse, eu tenho certeza, mãe. Sabe como a gente é incrédulo, queridos? Todo dia nós abençoávamos ele. E eu disse assim, mas será que esse menino não quer ir de noite para o cursinho porque arranjou uma namorada? Será que esse menino não está envolvido aí com más companhias que quer estudar de noite? E a minha mãe disse assim, filha, você não está abençoando e orando por ele todo dia? Deixa ele ir. Eu te ajudo no cursinho. Nós estávamos apertados, mantendo a nossa filha lá. E ele foi. Queridos, esse menino, ele colocava o relógio despertar às 6 da manhã para revisar a matéria antes de ir para a escola. E à meia-noite para dormir. Hora de tomar banho e dormir. E ele começou a estudar.
E ele começou a estudar, e ele começou a se destacar no colégio, e ele amou mergulhar nos livros. Leu toda a palavra. Ele disse: mãe, se eu tenho que ler tantos livros, o primeiro que eu quero ler por completo é a Escritura. E isso foi a coisa mais linda que eu pude receber do Senhor, ver o meu filho apaixonado por Jesus. O menino que não gostava de ir na igreja porque os diáconos corrigiam, e ele até chamava o diácono para o braço. Aí, vê ele amando Jesus. E sabe, no 2º ano do ensino médio, ele passou na PUC aqui, em Curitiba, em medicina, e passou na FAG. No 3º ano do ensino médio, ele passou em todas que ele prestou. E ele passou na USP em 3º lugar, que é a melhor faculdade do Brasil. Esse ano ele se forma e ele já passou para fazer residência nos Estados Unidos. E quando eu recebi a carta do professor dele, do diretor da instituição, recomendando ele para Yale, ele vai para Michigan, vai para Alabama, vai para Yale agora no final do ano. Vai passar em vários clerks, que chama, eu não sei o que significa, mas eu sei que chama assim. E depois ele vai entrar na residência, porque lá o ano letivo começa em setembro. Então, nesse intervalo, ele vai fazer alguns estágios. E eu li aquela carta e eu lembrei, queridos, ele me mandou no meu WhatsApp, pastor. E eu lembrei de todos os bilhetes horríveis que eu recebi. De todas as cartas dizendo: olha, teu filho é um problema, teu filho causa transtornos na escola. E ali dizia: excelente aluno, excelente, trabalha, é um exemplo de trabalho em equipe. É um homem que vai fazer diferença na medicina no mundo, porque ele se dedica em estudar. Aprendeu inglês sozinho. No 3º ano da faculdade, ele passou nos steps para ir para os Estados Unidos. No 3º ano. Então, eu vi uma transformação tão grande na nossa casa. Aquele menino improvável, que ninguém apostava nada, porque não aprendia, se transformou num menino amado, num menino extraordinário, num filho maravilhoso, que todos os dias me liga por vídeo para dizer: mãe, leva o celular para o velho para me dar a bênção. Todos os dias. Então, amados, não existe, eu quero dizer para você, não existe caso perdido. Não existe filho perdido. Você como pai, você como mãe, Deus colocou na tua vida, sobre os teus ombros, autoridade para abençoar os teus filhos, autoridade para impulsionar os teus filhos para o destino. E eu quero compartilhar um pouquinho com você. Glória ao teu nome, Pai. Glória ao teu nome. Sobre a cultura da bênção. Como funciona isso? O passo mais importante é amanhã, queridos. Mas eu quero falar para vocês hoje. Eu esqueci o meu tablet. A cultura da bênção. Pode passar para mim? Pode passar? Isso. Eis que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. O maior presente que Deus pode dar para alguém é um filho. Nossa sociedade não vê mais desta maneira. Como o pastor Silas falou ali no vídeo, Satanás tem destruído as famílias, ele tem mudado a mente dos jovens. Hoje você encontra inúmeros casais que não querem filhos, porque filho aparentemente ele é um problema. O filho, as pessoas acham assim: o filho vai te impedir de exercer na plenitude a tua profissão, o teu chamado. O maior presente que Deus pode nos dar são filhos. Então quero motivar os jovens a sonhar em ser mães, em ser pais. Pode passar para mim. Veja o que diz em Números capítulo 6, versículo 23. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar, resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. A Cleidjane disse que o Espírito Santo falou para ela cantar essa canção. Cadê ela?
Foi o Espírito Santo, porque eu precisava dessa canção nesta noite. Esta bênção, Deus disse para Moisés e Arão abençoarem assim os filhos de Israel. Foi uma chave na nossa família. Lá no curso eu aprendi que eu devia dizer essas palavras todos os dias olhando nos olhos do meu filho. Nos olhos do meu marido, que nós devíamos falar dentro de casa olhando nos olhos. E eu, na segunda semana, eu não tinha decorado, pastor, a benção. E eu cheguei no curso e o meu líder perguntou, e aí, você falou a benção, olhando nos olhos? E eu disse, olha, eu abençoo de outro jeito, eu tenho as minhas palavras para abençoar. Eu já saí do catolicismo com 9 anos para não ter que ficar repetindo reza. Ele falou, não, você vai decorar essas palavras, você vai falar olhando no olho do teu marido, no olho dos teus filhos. Era uma tarefa. E nós separávamos um momento do dia para falarmos a bênção e para falarmos, abençoarmos a identidade dele. Resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor te abençoe e te guarde, nós entendemos. O que é resplandecer o rosto? Onde você for, o brilho de Deus vai te encontrar. Onde você for, você será um destaque. Onde você for, você será visto, você será honrado, você será reconhecido, porque Deus vai brilhar na tua vida. O Senhor disse, fale essas palavras. Por que nós não falamos as palavras que Ele mandou? Eu tinha dificuldade em entender isso. Eu era uma aluna um pouquinho rebelde. Eu falei, mas eu prefiro falar as minhas palavras. Não, você vai falar isso. O Senhor tenha misericórdia de ti, ou te conceda graça. Quando a luz brilha, nós vemos os defeitos. E aí vem a misericórdia e a graça. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. No hebraico diz que Ele te procure. Esse levantar o rosto é como um pai, uma mãe, quando está procurando o filhinho, sabe? Aonde ele está? Que os olhos dele, Ele levante o rosto sobre ti e te dê paz. O que eu disse que o meu filho tinha? TDAH, hiperatividade. Se ele estava aqui, ele estava assim, batendo, balançando, batendo a perna, batendo a caneta, nervoso, se mexendo, não conseguia parar na frente nem de um filme, ele tinha que sair e voltar, sair e voltar. Esse menino começou a ter paz. Ele começou a ter paz. Ele sentava, ficava quieto, conseguia estudar, conseguia focar. Deus foi mudando a vida dele. Nós falávamos a bênção todos os dias. Olha a promessa. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Nós fomos estudar a cultura da bênção. Como surgiu o estudo da cultura da bênção? Pastor Craig Hill é um pastor americano do Colorado. E ele um dia estava questionando ao Senhor, ele é escritor de livros, e ele estava questionando a Deus, Senhor, ele encontrou um judeu, e aquele homem era muito próspero, e aquele homem contou a história da vida dele. Falou, olha, eu cheguei da Segunda Guerra Mundial e fui adotado por uma família. A grande maioria dos judeus saiu sem nada da Segunda Guerra Mundial, e eles hoje empregam milhares, milhões de americanos. E ele disse, Deus, as grandes empresas dos Estados Unidos pertencem a judeus. As grandes empresas de tecnologia, eles dominam a tecnologia e ciências, inúmeros prêmios Nobel. Qual que é o segredo? Qual que é a diferença, Senhor? Porque em Cristo nós somos herdeiros das mesmas promessas. Nosso pai na fé, Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E o crente disse, Senhor, por quê? Que para eles é tão fácil, por que para eles dá tão certo? Por que eles têm uma autoestima tão elevada? Aí Deus disse para ele, Craig, eu coloquei na cultura a bênção. Só que ao longo dos anos, nós abrimos mão, na verdade, do poder que recebemos do Senhor de abençoar. Existem 7 períodos críticos da bênção. Pode passar para mim? Mas primeiro eu quero falar sobre o significado da palavra bênção. Olha só que interessante, no hebraico, barak, basicamente significa dar poder a alguém para ser próspero. O que é abençoar? Dar poder para prosperar. Abençoar é fortalecer, é capacitar, é dar as ferramentas para a pessoa, para ela prosperar.
dotar de um poder benéfico. Sendo assim, o ato de abençoar significava uma força benéfica que uma pessoa podia transmitir a outra e que ficava em contraste com o poder destrutivo de amaldiçoar. Vamos ver agora no grego. A palavra de Deus no Antigo Testamento foi escrita em hebraico, no Novo Testamento ela foi escrita no grego. No grego, abençoar é eulogeu, a mesma raiz da palavra elogio. Significa dar ou lançar bênção a bendizer, fazer feliz, tornar próspero. A bênção está diretamente ligada à felicidade e à prosperidade. Abençoar, eu conhecia que era assim: Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te proteja, meu filho. E eu aprendi que abençoar é dizer: você é corajoso, meu filho. Você é capaz. Deus te deu dons, Deus te deu talentos maravilhosos. Deus está com você e você vai alcançar. Você vai vencer, você vai conquistar. Você é um escolhido de Deus. Você foi separado pelo Senhor. Você é nação santa, sacerdócio real. Ninguém vai impedir os planos de Deus na tua vida. Nós começamos então a separar o momento para falar a palavra e para fortalecer o nosso filho. Você já percebeu quanto que o judeu ele tem autoestima? Desde que ele é criança, o que o pai dele diz para ele? Filho, você não é qualquer um. Você não é todo mundo. Você é do povo escolhido de Deus. Você foi criado para ser cabeça e não cauda. Tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Vai dar certo. Desde pequenininho ele escuta. Desde pequenininho ele escuta: o favor de Deus está sobre você. O Deus Todo-Poderoso vai na tua frente. Desde pequenininho ele escuta isso. Então eles têm uma autoestima. E o que o inimigo faz conosco? Ele quer que você, como mãe e como pai, transmita insegurança para o teu filho. Pode passar para mim, eu vou aprofundar um pouquinho. Os 7 períodos críticos da bênção, queridos. Nós estudamos ali, que são momentos fundamentais. Eu vou dar um gás. O primeiro período, pode passar para mim? Passa esse. É o período da concepção. Falar um pouquinho sobre aliança. O casamento hoje se tornou um evento social, uma festa. As pessoas confundem casar com fazer um grande evento para o Instagram, uma grande festa, algo assim que tem que ser extraordinário, grandioso. O mais importante do casamento, queridos, é a aliança do casal com Deus. Então as pessoas às vezes retardam o casamento porque elas estão guardando dinheiro para fazer aquele grande banquete. A importância de casar no Senhor, de conceber filhos dentro da aliança. Muitos não foram concebidos dentro da aliança. A aliança é como uma cerca de proteção. E o mundo espiritual respeita a aliança. O mundo espiritual respeita a aliança. Então os filhos concebidos fora da aliança, eles estão de certa maneira desprotegidos espiritualmente. E quando nós entendemos isso, nós fizemos inúmeros casamentos na igreja. Nós começamos a falar sobre isso, da necessidade, inclusive pessoas que já estavam no segundo casamento com filhos. Nós falamos da importância de trazer os filhos para dentro da aliança. De não dizer o teu filho, a tua filha. O casal é um em Cristo, uma só carne, é um diante de Deus. Então o filho dele é teu filho. Perante Deus você tem responsabilidade de abençoar, de proteger espiritualmente aquele filho. Então nós entendemos isso. E foi maravilhoso a compreensão disso. Tivemos inúmeros casamentos na igreja transformados com esse conhecimento. Casais que viviam há muitos anos juntos, que entenderam a importância de fazer aliança diante do Senhor, de trazer os filhos para a proteção. O que um judeu faz, queridos, quando a mulher engravida? Pode passar. Ele reúne toda a comunidade para dizer: Deus visitou a minha casa. Deus visitou a minha casa. Nós fomos abençoados. O que normalmente acontece hoje?
E agora o que nós vamos fazer? Ixi, de novo, grávida de novo? A mulher na cultura judaica, ela era extremamente valorizada, honrada. Qual que era a pior tristeza para uma mulher naquele tempo? Lembra de Ana e Penina? Era não poder gerar filhos. Hoje as mulheres falam, vai estragar o meu corpo. Vai me tirar do serviço. Vai me impedir de fazer o que eu gosto. Eles acreditam que Deus visitou a sua família. Então, qual que era a chance de rejeitar a criança? Quantos filhos hoje carregam a marca da rejeição? Nos seminários, queridos, quanto nós temos que lidar com pessoas que foram rejeitadas no ventre, que nunca se sentiram amadas, nunca se sentiram aceitas. Qual que é o nosso maior desejo desde pequenininho? Acolhimento e amor. A família precisa ser um lugar de amor, de acolhimento, de respeito, de perdão, de paz. O melhor lugar onde você não vê a hora de chegar precisa ser a tua casa. Mas hoje muitos filhos que têm medo de ir para casa porque os pais estão brigando. Eles preferem a escola, a casa do amiguinho. Passa para mim. O segundo período crítico da bênção, o nascimento. A criança nascia, o pai proferia a bênção. O pai reunia a comunidade e dizia, eis o meu filho, o presente de Deus nas nossas vidas. Toda a comunidade abençoava aquela criança. E como que eles abençoavam? Com a bênção de Israel. Você é eleito, você é escolhido, você é da família bendita do Senhor. Toda aquela comunidade abençoava a criança. Passa para mim. A infância. A infância, queridos, é quando é definida a identidade. Quando são implantados os valores no coração. O que a palavra de Deus diz? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando for grande, não se desviará dele. O diabo sabe disso. E eles querem os pequenos. Por que eles brigam tanto para impor a ideologia de gênero a partir dos 5 anos? Aí eles falam assim, não, nós não queremos educação sexual somente depois dos 10 anos. Não, mas eles querem as crianças de 5 anos. Porque neste período, a criança é como uma terra fértil. O que você plantar vai ser gerado, vai dar frutos. Então, é o período onde o inimigo mais costuma lançar mentiras na mente. Você é incapaz. Teu pai e tua mãe não gostam de você. Você é um intruso nessa casa. Ninguém te ama. Você é uma vergonha. Você nunca vai conseguir. Cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos para os nossos filhos nesse período. Como eu disse, queridos, é preciso corrigir. Mas é preciso corrigir o comportamento. Filho, você mentiu. Filho, você deixou isso aqui fora do lugar. Eu dizia para o meu filho, que porco, meu filho. Teu quarto é um chiqueiro, você é um porco. Aí eu aprendi, filho, você é amado, você é escolhido. Isso não combina com você. Esse quarto não combina com você. Você precisa estar num lugar limpo, num lugar asseado, que o inimigo gosta de sujeira, gosta de bagunça, filho. Apresenta o teu quarto para Deus. Não deixa mais dessa maneira. A percepção espiritual é na infância que você desenvolve. Pode passar para mim? A puberdade, queridos, é um período muito importante. Porque na puberdade existe, na cultura judaica, a transmissão da bênção. Quem já ouviu nos filmes o Bar Mitzvah? O Bat Mitzvah e o Bar Mitzvah. Não sei se eu pronunciei corretamente. É aquele momento em que o pai libera o filho para a vida adulta. Nós mulheres temos um privilégio nesse sentido. Porque nós temos um momento da nossa vida que os nossos pais chegam para nós e dizem, agora você não é mais criança, você é uma mocinha. Alguma mulher lembra desse dia? O dia que a mamãe disse para você, filha, agora você é uma mocinha, você não é mais uma criança. E aí nós entendemos, poxa, agora realmente agora eu posso gerar um filho. Quer dizer, eu já sou adulta. Ou eu estou me tornando adulta, estou me tornando uma mulher. E o menino?
E o menino? Você vê homens com 30, 40 anos de comportamento de criança. Como que funciona na cultura judaica? O menino até os 12, 13 anos de idade, ele aprende todos os mandamentos. Todos. E eles formam, e não é só os 10 que nós costumamos enfatizar, são mais de 600 mandamentos. E eles reúnem uma banca, como no TCC. E os anciãos se sentam e vão perguntar àquele menino vários mandamentos e a interpretação do mandamento. E aí quando ele passa naquele teste, então o pai reúne toda a comunidade e apresenta o filho. E sabe quais palavras o pai usa? Sabe quais são as palavras que o pai usa para apresentar o filho aos irmãos, à comunidade? Ele diz assim: este é o meu filho amado, em quem se compraz o meu coração. Você já ouviu essa frase? Aonde? Deus dizendo para Jesus: este é o meu filho amado, em quem se compraz o meu coração. Antes de Jesus começar o ministério, Deus liberou essas palavras para as pessoas ouvirem. Se Jesus ouviu e precisava ouvir, imagina o teu filho. Imagina o teu filho. Como você fala do teu filho para as pessoas, isso impacta muito. E aí o pai diz: filho, a partir de hoje você é um homem. Você é um homem formado, um homem responsável pelos teus atos. E ele já é imputável, ele já pode ser considerado culpado. Até os 18 anos o menino pode roubar, pode matar na nossa cultura, né? Pode fazer o que quiser e não pode responder pelos seus atos. Mas na cultura judaica, aos 14 anos, ele já é responsável pelos seus atos. E ele já precisa conhecer o mandamento. Você lembra o que Deus disse? Fale dessa lei andando no caminho. Fale dessa lei sentado na mesa, na beira da cama. Eu e você, pai e mãe, nós precisamos falar da palavra de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos colocar no coração dos nossos filhos os princípios, os valores do reino. Eles foram chamados para viver no reino de Deus. E é nós que transmitimos esses valores. Deus colocou eu e você. Essa autoridade você tem. A professora pode elogiar. Não vai gerar o mesmo efeito do que um pai elogiar. Os meus filhos, eles chegam: mamãe, como é que eu estou? Eu falo: tá lindo. Pai, o que tu acha? Ah, não sei se combinou com o sapato, vai lá trocar. O pai diz assim: tá lindo. Eu digo: não sei, tá mais ou menos. O pai gostou. A importância da validação, entende? A passagem para a vida adulta. Conscientizar o teu filho, abençoar o teu filho. Dizer para o teu jovem, para o teu adolescente: filho, eu te libero para ser um homem próspero, para ser um pai. Você vai gerar filhos abençoados. Você terá uma família maravilhosa, uma esposa sábia, uma mulher edificadora. A tua casa será um lugar de bênção, será um lugar de prosperidade, de abundância. Nós precisamos profetizar isso. Liberar os nossos filhos. Passa para mim. Depois do casamento, a importância de deixar o pai e a mãe, de se desligar emocionalmente. Dos pais abençoarem os filhos. Eram os pais que abençoavam. Hoje, nós como pastores oramos abençoando. Mas na cultura judaica, o rabino não abençoava sem a bênção dos pais. E hoje tantos casamentos que não dão certo, porque o pai, a mãe, ou a sogra, o sogro não abençoam. A importância de nós ensinarmos os nossos filhos o poder da bênção, o poder da honra. Honrar pai e mãe, honrar a Deus. Passa para nós. A velhice, queridos, eu acho tão lindo isso. Eles reúnem toda a família e eles escrevem fatos da vida do ancião, histórias da vida do avô, do bisavô. E eles param juntos e eles dizem: vovô, vovó, eu aprendi isso com você. Eu honro a Deus pela tua vida. Eu agradeço a Deus pelo que você fez por mim. Os anciãos são honrados. Hoje, a nossa sociedade considera um peso o ancião.
Mas na cultura judaica tem todos os períodos críticos da bênção. Nós poderíamos aprofundar isso, mas é bom que você saiba disso, para você já começar na tua casa. A tua esposa vai ficar grávida, abençoe todos os dias o filho no ventre. Profetize sobre ele todos os dias. Você que ainda não é casado, profetize que Deus vai te dar um esposo, uma esposa segundo o coração dele. Que será um homem, uma mulher cheio de Espírito Santo. Que conhece a palavra, que vive e pratica a palavra. Um embaixador do reino. Passa para mim. Então, tem alguns passos para implantar a cultura da bênção. E o primeiro deles, queridos, é o arrependimento. Sabe, a gente precisa se arrepender. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos nos arrepender das coisas que nós dissemos, das coisas que nós falhamos, das coisas que nós fizemos. Pedir para o Senhor: Pai, me mostra, me capacita. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu quero ser diferente, eu quero uma família melhor. Eu quero uma família feliz. Eu quero que a minha casa seja uma casa de bênção, uma casa de alegria. O primeiro passo é reconhecer diante de Deus que você pode ser um pai melhor, uma mãe melhor. Que você precisa dele para isso. Ele conhece as tuas marcas. Ele conhece as tuas feridas. Talvez você tenha tido uma infância difícil. Talvez você tenha uma adolescência bem complicada. Talvez você nem conheça o teu pai. Talvez teu pai nunca te abençoou. Eu já estive com pessoas que foram abusadas pelo pai. Deus sabe todas as coisas. Ele nos sonda e nos conhece. E Ele tem cura para nós. Ninguém pode dar o que não tem. Você precisa receber esse amor para transmitir esse amor. E Deus quer manifestar esse amor sobre a tua vida. Quer te mostrar o quanto você é amado, o quanto você é precioso para Ele. Ele mandou o seu único filho para morrer naquela cruz por nós. Jesus derramou cada gota do seu sangue para dizer: eu te amo, para perdoar o teu pecado, para sarar cada área da tua vida, para anular toda a maldição que foi proferida contra ti. Busca o Senhor. Se humilha diante de Deus. É tão difícil para nós dizermos assim: eu errei, eu falhei, eu podia ter feito diferente. Eu achava que era tarde, queridos. Meu filho estava com 15 anos. Eu achava assim: poxa, a gente comentava em casa, se eu tivesse aprendido tudo isso mais cedo, quanto sofrimento teria sido evitado. Mas o Senhor disse: é possível agora. Comigo é possível agora. É possível hoje na tua vida, esta semana na tua casa, você tomar uma decisão de mudança. Primeiro passo. Segundo passo, perdão. Eu preciso perdoar o outro, a mim mesmo e os meus pais. Quando você vê os períodos da bênção, a maioria dos pais não tem esse conhecimento, não tinham esse entendimento, não sabiam como fazer. E a grande maioria das pessoas que passa pelo seminário não receberam a bênção. A grande maioria em nenhum dos períodos. Nós precisamos perdoar. Talvez você esteja dizendo: pastora, você não sabe quem foi meu pai. Você não sabe o que a minha mãe fez. Você não sabe o que eu vivi quando eu era criança. Nós nos colocamos diante da cruz. Nós nos colocamos lá. Com os olhos da fé, quando você se coloca no Calvário, diante da cruz, e você vê aquele sangue escorrendo do Mestre. E você entende que foi por tua culpa. Foi por causa do meu pecado. Foi por causa dos meus erros. Foi por causa das minhas falhas. Aquela dor, aquele sofrimento de Jesus foi por minha causa. Como eu posso negar o perdão para alguém? Como eu posso?
Amanhã eu quero falar um pouquinho mais sobre perdão. Perdoe a si mesmo. Perdoe as pessoas. Quem não perdoa é atormentado, disse Jesus. Quem não perdoa, não prospera. Nós precisamos perdoar. Perdoe. Nesta noite você pode fazer esta oração, liberando perdão sobre as pessoas que lançaram maldição contra a tua identidade. Tem pessoas que cresceram ouvindo: você é burro, você é idiota, você não serve para nada, você nunca vai conseguir nada. Quem é você para sonhar tão alto? Teve uma menina na igreja, pastor, que o pai dela dizia: você tem que trabalhar no supermercado, você não pode sonhar em ser médica. Olhe bem para você, você não pode pensar assim. Ele dizia para ela: vai lá, estão contratando. Aí eu encontrei essa menina. Ela chegou um dia na igreja, eu falei: eu vou orar todos os dias com você. Você vai estudar, você vai fazer o vestibular. Ela chegava no vestibular e me ligava. Ela se forma daqui 2 anos. Eliane, o nome dela. Sabe, nós precisamos promover as pessoas. E a primeira coisa que eu disse para ela: perdoe o teu pai. Perdoe o teu pai dentro do mundo dele. Ele está limitado ao mundo dele. Ele acha que é perda de tempo você estudar. Perdoe ele. Libere perdão para o teu pai. E ela venceu, queridos. Hoje ela é um orgulho da família. Deus faz coisas extraordinárias. Perdoe o teu cônjuge. A gente costuma olhar para o defeito do outro. E muitas vezes quando a criança causa problema, o casal briga. Também você faz isso, você não faz aquilo, você não educa direito, olha aí, você dá moral, você dá ganja, os italianos dizem, né? Você dá ganja para ele. A gente precisa trabalhar juntos, como equipe. Pode passar para mim. O terceiro passo: mude as tuas prioridades. Separe um tempo para a tua família. Separe um tempo para o teu filho. A gente corre o dia inteiro atrás de tantas coisas. Nós precisamos ter um tempo precioso. Você só tem um bebê por 2 anos. Você só tem uma criança por 9 anos. Depois eles vão voar. Aproveite o tempo. Mais importante do que a mesa são as pessoas ao redor dela, porque a mesa fica e as pessoas vão. E às vezes as pessoas sentam na mesa com o celular na mão, não olha no olho, não pergunta como foi teu dia, não observa como que o filho está, não observa às vezes a tristeza no coração do filho. Meu filho tinha uma tristeza muito grande. Hoje ele é um menino muito feliz. Mas nós precisamos separar tempo para os filhos. 20 minutos, queridos. 20 minutos. Do teu dia para o teu filho, para a tua filha, para o teu irmão, para a tua irmã, para o teu pai, para a tua mãe. Olhando no olho, orando junto. Passa para mim. Quarto passo: mude a sua oração. Nós começamos a orar as promessas de Deus sobre os nossos filhos. Nós começamos na oração citar as promessas e dizer: eu abençoo ele com esta promessa. Eu abençoo ela com esta promessa. Eu declaro sobre você. Nós passamos a orar com ele na porta da escola. Nós passamos a orar com ele em todos os momentos cruciais da sua vida. Quando ele saía para fazer uma atividade: filho, vem cá. E ele acostumou de tal maneira que ele não sai sem a bênção até hoje. Eu falo: mas agora é a tua esposa e você. Mas ele fala: eu quero a bênção. Faça para mim. O quinto passo. Eu pulei um passo? Não, né? Mude a comunicação. Sobre isso eu quero falar amanhã. Chaves poderosas para você, promessas poderosas para você abençoar teu filho. Maneiras maravilhosas que Deus nos dá para fazermos a diferença. Não importa que idade o teu filho tenha. A hora que você olhar nos olhos dele e falar essas palavras, você vai ver que você vai acessar o coração do teu filho. E algo grandioso vai acontecer na vida dele, no coração dele, no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Passa para mim. Crie uma rotina, reserve um dia da semana, olhe nos olhos, pode passar. Nunca use o momento da bênção para corrigir. Então o nosso filho, o momento do dia que ele mais gostava era a hora da bênção. Porque nós dizíamos: filho, vem cá. Até a voz é diferente. Filhinho, vem cá. Aí ele vinha todo feliz. Depois, né, no começo ele vinha
estranhava aquilo que, meu Deus. Mas depois ele já vinha feliz para receber a bênção. Tem momentos que nós devemos corrigir, não devemos fazer isso no mesmo momento, entende? A correção é necessária, mas aquele momento da bênção é um momento exclusivo, é um momento de amor, é um momento de fortalecimento, é um momento de impulsionamento. Ore antes de deixá-lo na escola, no trabalho. Passa para mim. Declare sobre ele as promessas do Senhor. Mais um. Tem o testemunho dele, tem 2 minutinhos, eu acho que dá tempo, rapidinho, para passar. Nos últimos anos. Hoje eu consigo realizar sonhos que eu nunca imaginei que ia conseguir e minha vida está tomando um rumo que eu não imaginava. E eu sei que isso aconteceu comigo porque eu vi acontecer uma transformação na minha casa. Alguns anos atrás, eu vi o comportamento dos meus pais mudar radicalmente. Foi uma coisa, assim, da água para o vinho. E mesmo meus pais sendo pessoas de fé, tendo uma vida com Deus, eu era uma pessoa sem perspectiva. Minha casa tinha vários problemas, eu era uma pessoa muito envolvida com brigas, problemas de sociabilização. Depois dessa mudança na vida dos meus pais, as coisas mudaram radicalmente. É como se eu estivesse indo para uma direção totalmente oposta e ela mudou repentinamente. Eu me vi sendo uma pessoa centrada, determinada a alcançar os meus objetivos, estudiosa e muito confiante. Eu sei que é difícil a gente falar da gente mesmo, mas eu sou um exemplo vivo de que você pode ter um milagre na tua vida. E como que isso aconteceu? Começou a partir da minha mãe. Foi a minha mãe a mulher que Deus usou para promover a transformação na minha casa. Ela foi a pessoa escolhida para liderar uma revolução que aconteceu nas nossas vidas. A minha mãe passou a declarar bênçãos na minha vida, começou a mudar o jeito que ela me tratava, o jeito que ela me incentivava, o jeito que ela conduzia os meus pensamentos. Isso refletiu no comportamento do meu pai, da minha irmã. Ou seja, a partir da sabedoria que ela adquiriu, ela conseguiu promover uma revolução dentro de casa. E eu quero dizer para você que por acaso passe algum problema de perspectiva ou algum problema na sua vida agora, e você que é mãe, que não sabe como lidar com seus filhos, eu quero dizer que é muito possível você ser mais que vencedora. Pode acontecer um milagre extraordinário na tua vida e na tua família. Se você juntar fé com sabedoria, isso vai acontecer. Aconteceu comigo, aconteceu com a minha família inteira e vai acontecer na sua casa também. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero orar. Quando gravou o vídeo, ele estava no 5º ano. Eu preciso orar com você nesta noite. Eu quero que você entenda uma promessa que está em Isaías capítulo 65, versículo 23 e 24, que eu repetia todos os dias. Essa promessa diz assim: não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para serem infelizes, porquanto serão um povo bendito, abençoado por Deus, pelo Senhor, eles e todos os seus descendentes. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. Oh, glória a Deus. Você não gerou filhos para perdição, você não gerou filhos para iniquidade, você não gerou filhos para serem infelizes, você gerou filhos para serem herança bendita do Senhor, luz para esta geração. A glória de Deus vai se refletir na vida do teu filho. Nós vamos orar e amanhã, queridos, amanhã eu preciso orar com você sobre os teus filhos. Então preciso que você venha, que você entenda quais são as promessas, que você possa começar a colocar em prática na tua casa. Mas nesse momento eu quero te desafiar a pedir para Deus a família que você sonha, a pedir para Deus o filho que você sonha. Deus já te deu um filho, uma filha. Ele é o sonho de Deus para você. E ele vai viver o propósito que Deus estabeleceu para ele. Se você orar, se você impulsionar o teu filho, você vai ver grandes coisas Deus realizando através da vida dele. Oh, aleluia, Pai. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você. E depois nós vamos nos abençoar hoje aqui. Em nome de Jesus. Deus poderoso. Tu conhece cada história, tu conhece cada coração. Tu conhece, Senhor, cada um de nós quando estávamos no ventre da nossa mãe. Ninguém tinha dito nada ao nosso respeito.
o Senhor escreveu os nossos dias no teu livro. E esse dia também o Senhor escreveu no nosso livro, Pai. Vem curar o coração. Vem curar corações nesse lugar, Senhor. Vem remover toda mentira semeada pelo inimigo na mente e na alma. Toda palavra de morte, todo decreto do inimigo, toda palavra de maldição lançada contra estas vidas, contra estas famílias, seja anulada no nome de Jesus no mundo espiritual. Pai, vem capacitar os teus servos, as tuas servas, tua filha, teu filho. Capacita no Senhor, sara no Senhor, muda nossa mente, meu Deus. Dá-nos a tua sabedoria, Pai. Guia-nos através da tua palavra. Que a nossa casa seja um lugar de paz. Que dentro das nossas portas, dentro de cada porta, Senhor, haja uma família abençoada, unida, feliz. Uma família que testemunha, que vive as promessas do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, faz uma obra poderosa, Senhor. Vem transformar relacionamentos. Vem curar relacionamentos entre pais e filhos. Entre o marido e a esposa, meu Deus. Eu declaro o teu perdão nesta noite. Que o teu perdão prevaleça. Que possamos entender que fomos perdoados. Que possamos perdoar, Senhor. Que possamos, Deus, compreender que somos amados. E que as tuas promessas são para nós, Pai. Nós vamos viver as tuas promessas. Nós vamos contar as tuas maravilhas. Nós vamos proclamar os teus feitos nesta geração, Senhor. Capacita, Senhor. Capacita os teus filhos a viverem o extraordinário, Deus. A serem cabeça e não cauda. A serem, Deus, embaixadores do teu reino, onde eles estiverem. Que a tua luz brilhe sobre eles. Que a tua graça se derrame sobre eles. Move-nos, Pai, com teu Espírito. Move o teu Espírito sobre nós. Impulsiona-nos, Deus. Em nome de Jesus, fortalece aquele que está fraco, desmotivado. Aquele que pensou em desistir até de orar pelo seu filho, pela sua filha. Aquele que olha com os olhos humanos e diz: não tem nenhuma chance. Oriala lamaraias. Vem, Espírito de Deus, agora. Coloca, Senhor, na boca desses pais a tua palavra. Que eles sejam profetas sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Quero chamar o meu esposo aqui. Vem cá, Mauro. Você que está com a tua família agora. Eu gostaria que você olhasse nos olhos da pessoa que Deus colocou na tua vida, na tua jornada. Essa pessoa que está com você. Os filhos que estão aqui, vão pertinho dos pais agora. Teu papai e tua mamãe estão aqui. Vai lá, filho, vai lá, filha. Aproveita esse momento. Tem algo precioso para você. Oriachala lamaraias. Oricandarachala lamaraias. Oriala lamaraias. Oriala lachala lamaraias. Oricandarachala lamaraias. Você vai olhar nos olhos dele ou dela. E eu vou te ajudar a falar a bênção. E depois você vai falar quem ela é na tua vida. Você vai falar para o teu filho, para a tua filha. O que ela representa, o que ela significa para você. Então você vai falar assim. Olhe nos olhos dele agora e diga: o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê a paz. Agora fala assim: eu te amo. Eu te amo. Você é precioso para mim. Você é preciosa para mim. Você é maravilhoso. Você é um excelente pai. Você é uma mãe maravilhosa. Você é um exemplo para nossa família. Você é a mãe segundo Você é um sacerdote da nossa casa. Oriala lamaraias. Que a bênção. Oriachala lamaraias. Oricandarachala lamaraias. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família
Obrigada, meu amor. Filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti, é contigo, é por ti. Glória a Deus. Eu quero fazer um desafio aqui. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que nunca tenham dito para o Senhor: Deus, eu abro o meu coração e eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero abrir a porta da minha casa para Jesus. E eu sei que tem pessoas aqui que hoje o teu coração está batendo rápido. Você precisa fazer isso. Eu quero te desafiar a sair do teu lugar agora e vir até aqui à frente, porque eu quero orar por você. Você que hoje quer dizer: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha casa, eu te entrego o meu coração. Vem reinar na minha vida, vem reinar na minha família. Venha, venha, tem uma bênção preparada para você. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer transformar o teu destino. Você que nunca fez uma oração publicamente dizendo: Deus, eu quero te entregar, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida. Eu quero te receber, Senhor, como meu Deus, como meu Salvador. Saia do teu lugar e venha. Saia do teu lugar e venha receber Jesus. Venha. Saia do teu lugar e venha, eu quero orar contigo. A tua vida vai ser transformada, a tua história vai ser mudada.